Bom, ainda Brasil República. Nós continuamos agora na República Oligárquica. Então, nós vamos falar de República Oligárquica. Beleza? A República Oligárquica, ela vai de 1894 até 1930. Quem propõe muito a República Oligárquica é um camarada chamado Campos Salles, né? Se você pesquisar um dicionário, né, sobre a palavra oligarquia, nós vamos ter o seguinte significado da palavra oligarquia: regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Então, ou seja, olha que doideira. A república ou a oligarquia é um grupo de pessoas que pertencem ao mesmo... Por exemplo, um grupo de cafeicultores é oligarquia. As famílias dos cafeicultores, oligarquia, tá? Então você tem aí uma república oligárquica, beleza? A república oligárquica brasileira, ela tem como objetivo agremiar, angariar, ajuntar, colocar em mesmo lado da moeda o grupo dominante o grupo produtor de café. Essa será a nossa base oligárquica. Ou seja, se você tinha terra e produzia café, você fazia parte da oligarquia. E aí essa oligarquia, né, essa república oligárquica, ela vai criar um parecer muito estranho, mas ao mesmo tempo muito favorável. Para o procedimento da república oligárquica dar certo, a oligarquia criou um negócio chamado política dos governadores. Política dos governadores. Tomem nota. Política dos governadores. Bom, o que seria a política dos governadores? Se a gente pensar aqui, ó, o que você tem que pensar quando você pensa nos governadores? Primeiro, o presidente. Nós vamos colocar bonitinho aqui, ó, o presidente da República. Então, esse é o governador, o presidente da República. Nós temos um outro governador aqui, ó. Qual o outro governador, Anderson? O presidente do estado. E nós temos um outro, né? Que seria aí o que nós chamamos de prefeito. Eu vou colocar aqui o prefeito, só que ele é chamado de representante do município. E na maioria das vezes, quando a Constituição foi feita, ela não estabelecia prefeitos. Nós sabemos que os prefeitos são os coronéis. Os coronéis são aqueles que representam o poder do café nas suas regionais, né, nos seus poderes menores. Então você tem aí a política dos governadores. Não? Você tem o presidente da República, você tem o presidente do Estado, você tem o prefeito, que são os coronéis. Dentro da absurda política dos governadores, o que você faz? Então você tem aqui no topo, né? Se a gente fosse pensar o presidente, logo abaixo do presidente nós temos os governadores, e aí nós estamos saindo de uma escala federal para uma escala estadual, né? Então nós temos o governador, o presidente, o governador. Nós temos aqui o que nós chamamos de prefeito. Nós vamos colocar prefeito para a gente compreender. Deixa eu modificar a estrutura disso para dar para fazer o que eu quero, tá? Bom, nós temos o presidente, nós temos aqui o governador
E nós temos aqui, ó, o prefeito. Bom, consegui fazer mais ou menos. Já ficou melhor do que eu queria aqui, ó, prefeito. Eu tenho todos. Então, se a gente for pensar nível local, estadual e federal. O que eles estabelecem na política dos governadores? Uma famosa política de quê? De trocas. Primeiro vem o pedido. Então, vem o pedido. A resposta ao pedido é a política de quê? Trocas. Em outras palavras, a política de governador é uma política de troca-troca. O presidente pedia ao governador votos, que pedia aos prefeitos votos para aquele presidente. O prefeito, após pedir votos para o governador para aquele presidente, automaticamente o presidente sendo eleito, o presidente ia nomear o governador de estado e o governador de estado ia automaticamente colocar o coronel como responsável pela política local. Aí você tem troca de favores em quais sentidos? Favorecimento de criação de rodagem, estrada de rodagem, abertura de estrada, concessão de dinheiro, concessão de trator, concessão de equipamento, troca. O que favorece esse grupo? Isso aqui, gente, em outras palavras bem ridículas, em outras palavras bem amenas, em outras palavras bem tórrime, nós temos aqui o que nós chamamos hoje comumente de velha política. Velha política. O Jair Bolsonaro, recentemente, quando ele foi eleito, ele falou que ele não queria mais tratar e nem participar da velha política. O que a velha política é? Acordo entre partes para benefício mútuo. Isso é velha política. E o que eu estou apresentando para vocês com a política dos governadores? Velha política. Acordo entre as partes para benefício mútuo. Nós estamos vivendo isso até hoje, tá? Esse é um problema. Junto ainda com essa política, nós ainda vamos ter a criação do voto de cabresto. Voto de cabresto, que é quando você põe os seus eleitores para votar obrigatoriamente em você. E aí você faz uma urna, uma cédula. Está bem discutido isso no Brasil hoje, nós queremos o voto impresso, né? O ser humano foi eleito por urna eletrônica e ele falou que foi fraudado. Eu entendo que quando uma urna eletrônica frauda uma eleição e você vence, então foi fraudulento para você? As coisas que não dá para entender. Mas enfim, o voto de cabresto era voto impresso, gente. Você pegava o cara, mandava ele marcar, ele marcava, e ele ia lá e marcava, voto de cabresto. Criaram o voto de cliente. Voto de clientelismo. O que é isso, Anderson? Existia sim. Você ia para uma cidadezinha pequena, comprava lá os pares de sapato, dava o pé esquerdo para todo mundo. Você fez um cliente. Se você ganhar, você dá o pé direito. Voto de cliente. Lembra as cestas básicas? Por que vocês acham que está sendo aprovado uma campanha ou um fundo partidário de 5 bilhões? Porque esses 5 bilhões serão utilizados para a compra dos votos dos clientes. Eles começam a contratar as pessoas. Já viu como é que funciona a campanha eleitoral no Brasil? As pessoas pobres, que quase não têm o que comer, viram o quê? Boca de urna. E ganha R$100 por dia. Você está comprando voto, que a primeira coisa que você pede dele é o título de eleitor e a zona, para ver se ele vai votar em você. Faça-me um favor. Nós tínhamos que discutir outras coisas. A educação do Brasil está uma pestilência. E nós não temos 5 bilhões de reais para investir na educação. A hora-aula de um professor é ridícula. E nós não estamos pensando em 5 bilhões para investir e revestir para a melhoria de vida de um professor. A sociedade está morrendo por falta de um monte de coisa. E não tem 5 bilhões para isso, mas tem 5 bilhões para jogar para o céu. Que são os santinhos que vão ser feitos com dinheiro público. Faça-me um favor, cliente. Desculpa a minha entonação. Mas eu fico escutando umas coisas e gente brigando por causa disso na internet, gente. Pelo amor de Deus. Tá errado, velho. O cara falou que não ia aprovar e tá aprovando. Tá errado. Se você é eleitor dele, se você não é, não me interessa. Tá errado. Assim como tá errado o PT roubar o tanto que roubou. Só que eu não posso olhar pro PT como roubou e não ver o que tá acontecendo agora no Brasil, não. Já tampar só com a peneira. O problema todo tá aí.
Então aqui, nós estamos mostrando para vocês como que faz a falcatrua. O golpe tá aí. Já ouviu esse trem? Cai quem quer, mano. Tá aqui. E assim eles estabeleceram a política do café com leite. Como assim, Anderson? Votava e permanecia no poder quem Minas e São Paulo queria. Como assim, Anderson? Os maiores currais eleitorais eram em São Paulo e Minas. Então, se você pega aí o maior curral eleitoral, São Paulo e Minas, eles elegem o presidente da República. Tanto é verdade que, paulatinamente, no período da República Velha, paulistas e mineiros, eles brincavam no poder. Saía um, entrava outro. Saía um, entrava outro. Aqui, ó, política do café com leite. Aí, só para consertar o leite aqui, não tem nada a ver que Minas Gerais era grande produtora de leite. Leite era para não ficar a política do café com café, porque Minas também produzia café. Então nós temos que compreender as coisas, analisar, respirar fundo, parar de tomar partido por qualquer coisa. Gente, eu estou a favor do Brasil. Eu não estou nem aí pro Bolsonaro, pro Lula, pro Van Gogh, pro Vanhaque. Quer que saber? O Brasil está ganhando o que com isso? Isso aqui? Migalhas? Não, tá errado. Bom, a política da República Velha, a parte oligárquica, ela se sustenta nisso que eu acabei de falar. Então, todas as relações de poder, todas as relações estabelecidas de forma política, estão em cima da política dos governadores. E eles vão criar mais um mecanismo para ter certeza que eles ganham a eleição, que é a Comissão de Verificação de Poderes. A Comissão de Verificação de Poderes tinha como presidente o presidente da República. Então, toda vez que ele queria anular uma eleição, ele fraudava a urna de papel. Eu estou mostrando para você que urna eletrônica ou urna de papel, ambas dá para ser fraudada, gente. Alô? Já! Eu queria entender o que o ser humano pensa. A urna de papel, você colocou lá um voto de defunto, você fraudou a urna. Acontecia demais isso. Quando eles sabiam que um candidato estava disparando na frente do paulista ou do mineiro, eles iam lá e fraudavam a urna de propósito para aquela urna não ter a contagem dos votos. Entenderam? Urna de papel. O voto ser auditável, não ser auditável, gente, sinceridade, com tanta internet que a gente... Vocês já fazem prova pela internet, ninguém discute isso. Ah não, a urna eletrônica, gente, sério mesmo. Sério mesmo. A urna eletrônica elegeu o Fernando Henrique Cardoso. A urna eletrônica elegeu o Lula, elegeu o Temer e a Dilma, elegeu o Bolsonaro. A urna eletrônica elegeu pessoas que são e que defendem gênero, ao mesmo tempo que defendeu e elegeu um conservador. Olha o exemplo de Belo Horizonte. Nós temos na Câmara Municipal a mais votada, é uma trans lá, né? O mais votado é um conservador da ultraconservação. Se fosse uma coisa de bingo, tudo tramadinho, você não tinha essa diversidade, não. Vamos pensar um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Eu acho que a gente tinha que discutir outras coisas, porque do contrário a gente cria isso aqui tudo de novo, ó. E outro, o povo não entende nada disso, tá? O povo não sabe nem para onde tá andando o tiro. Que tiro foi esse? É por isso que surgiu essa música. No próximo bloco, né, a gente vai tratar aí de todos os movimentos que acontecem no período da República Velha. Todos eles. Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Campanha Civilista, Movimento Tenentista, a lógica do movimento do cangaço, a coluna Prestes, até a gente chegar no que nós chamamos de Era Vargas, tá bom? Então eu peço a vocês que não percam aí os próximos blocos. Estaremos aqui firmes e fortes aí, tentando elucidar um pouquinho da história do Brasil para vocês. Peço que vocês tenham um pouco de paciência com a minha eloquência. Nós estamos falando de Brasil. E eu não consigo falar de Brasil sem ensinar algumas coisas que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento intelectual, pessoal, né, e democrático também. Beleza? Tamo junto. Um abraço.